Então, curva de solubilidade. Para que serve? Como é que se faz uma curva desse tipo, né? Primeiramente, a gente tem que escolher uma substância para trabalhar, uma substância para dissolver e uma substância para ser o solvente. Normalmente, a gente trabalha a água como solvente e aqui a gente vai utilizar o cloreto de amônio, né, o NH4Cl, como exemplo para fazer essa nossa curva de solubilidade. Então, primeiramente, eu pego o solvente, coloco na temperatura desejada. Aqui, ele trabalhou inicialmente a 20 graus, né? Dissolveu o soluto, que é o cloreto de amônio, NH4Cl, e conseguiu a máxima solubilidade em 100 gramas de água de 37,2. Quando o experimento foi em 40 graus, a máxima quantidade de soluto que ele dissolveu foi de 45,8. Em 60 graus, a quantidade máxima que ele conseguiu dissolver foi 55,2. Em 80 graus, a quantidade máxima foi de 65,6. A próxima etapa é colocar tudo isso aí num gráfico, né? Então aqui, ó, no eixo horizontal, a gente está vendo as temperaturas, que ele trabalhou 20, 40, 60, 80, e as respectivas quantidades de sal que ele conseguiu dissolver. Quando foi para 20, ele conseguiu dissolver de 37,2. Quando foi para 40, ele conseguiu dissolver 45,8. Quando foi para 60, 55,2. E quando foi para 80, 65,6. Né? Então, essas quantidades máximas que a gente consegue dissolver para essa substância em 100 gramas de água são chamadas de coeficiente de solubilidade daquela temperatura. Então, se eu tenho esse coeficiente de solubilidade em diversas temperaturas, eu tenho uma coleção deles. Então, permite que eu faça uma tabela ou eu monte um gráfico, né, de solubilidade. A gente nota aqui que no nosso gráfico, a solubilidade foi crescente com o aumento da temperatura. Então, a gente fala que esse tipo de solução é de solução endotérmica. Quando o sistema recebe energia, recebe calor, facilita essa dissolução. Existem dissoluções que são exotérmicas, ou seja, o sistema precisa ser resfriado para que a solubilidade aumente. Então, é muito interessante isso aí acontecendo nos gases. É o caso, então, dos gases, a dissolução dos gases em água, ela é uma dissolução exotérmica. A gente nota aqui no gráfico para a dissolução do CO2 em água, que quanto mais aumenta a temperatura, diminui a solubilidade, ou seja, a solubilidade do CO2, que é um gás, ela aumenta quando a temperatura diminui, que é um comportamento característico para os gases, né? Mas a gente está falando de curva de solubilidade, então vamos ao que interessa. Se eu tenho uma curva de solubilidade, eu consigo fazer certas previsões sobre um sistema, né? Vamos dizer que eu vou trabalhar aqui a 40 graus. Eu já sei que a máxima solubilidade em 100 gramas de água é 45,8. Então eu sei que se eu colocar em 100 gramas de água nessa temperatura a quantidade de 20 gramas do sal, essa solução não vai atingir o máximo de solubilidade, ou seja, ela vai ser uma solução insaturada. Toda vez que eu trabalho com a quantidade abaixo do coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução insaturada. Se eu trabalhar exatamente no coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução saturada. Se eu colocar uma quantidade a mais, por exemplo, vou trabalhar com 60 gramas aqui nessa temperatura, o que é que vai acontecer? Eu estou acima do coeficiente de solubilidade, ou seja, eu tenho certeza de que parte dessa material não vai ser dissolvido, tudo que estiver acima do coeficiente de solubilidade não vai ser dissolvido e eu vou ter uma solução que vai ser, além de saturada, ela vai ter corpo de fundo, né? Então eu vou ter solução saturada com corpo de fundo. Então esse mapeamento ele é muito fácil de ser feito quando eu tenho uma curva de solubilidade.
Aqui a gente tem um gráfico envolvendo diversas substâncias, né? A gente nota que a solubilidade ela varia bastante de uma substância para outra. A gente nota aqui no sulfato de sério, né? Que a gente tem um único caso no gráfico de solubilidade decrescente, todas as outras são solubilidades crescentes. Então, eu tenho aqui pro NaNO3, CaCl2, PbNO32, K2CR2O7, o KNO3, o KCl, o NaCl, são todos exemplos de sais que têm a solubilidade crescente com o aumento da temperatura. Então, conforme a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta também. Então, a solubilidade aumenta quando o calor entra no sistema. A gente chama esse tipo de dissolução de dissolução endotérmica, né? O calor entra no sistema para que a dissolução seja facilitada. E aqui no caso do sulfato de sério, o que a gente vai ter? A solubilidade ela é decrescente com a temperatura. Conforme a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Para eu ter material solúvel, para ter essa solubilidade facilitada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho então que diminuir a temperatura para aumentar a solubilidade. Então o sistema tem que perder energia, o sistema tem que perder calor, né? O calor tem que ir para fora do sistema. Então esse tipo de solubilidade é chamada de dissolução exotérmica. Aqui uns exemplos de como a gente trabalha a curva de solubilidade, né? Então vamos trabalhar aqui. É uma substância genérica, a gente tem a solubilidade para diversas temperaturas. No ideal, ele quer que a gente determine a massa de soluto solúvel em 400 gramas de água na temperatura de 30 graus. 30 graus está aqui, ó. É essa curva aqui. Essa reta aí cruzando nossa curva de solubilidade, o eixo da temperatura, né? Então, o nosso gráfico ele sempre é para 100 gramas de água. Então, o que a gente pode tirar daqui? Que a 30 graus, 100 gramas de água. Então, a gente tem aqui ó, o cruzamento com a curva de solubilidade. A 30 graus, 100 gramas de água dissolvem 50 gramas do sal. Então, 100 gramas de água dissolvem 50 gramas da substância, do sal, né? E aí ele quer saber para 400. Para 400 gramas de água, a gente vai dissolver uma quantidade que eu não sei. Mas eu estou aumentando a água em 4 vezes, estou multiplicando por 4. Então, o que ela vai conseguir dissolver também vai ser multiplicado por 4. 4 vezes 50, então eu vou conseguir dissolver nessa condição de 400 gramas de água, 200 gramas do sal. O item B, ele quer que a gente determine a massa de soluto solúvel em 50 gramas de água na temperatura de 90. E agora eu estou em 90 graus, eu estou aqui, ó. Aqui o eixo da temperatura, vai até lá em cima. Então, em 90 graus, eu vou conseguir dissolver 200 gramas. Então, a gente escreve aqui, ó, 100 gramas de água. Consegue dissolver, então, 200 gramas do sal. Ele quer saber para 50, então ele está trabalhando com um sistema agora que é a metade da referência que a gente tem no gráfico. Então, quando eu venho de 100 para 50, estou dividindo a quantidade por 2, eu estou indo pela metade. Se eu tenho água pela metade, também o que ela vai conseguir dissolver vai cair pela metade. Então, ele vai conseguir dissolver 100 gramas do sal. Agora é a classificação. Item C, classifique cada um dos sistemas abaixo quanto à saturação.
se é saturado, insaturado, saturado com corpo de fundo. Então ele vai trabalhar primeiro a 60 graus. 60 graus está aqui, ó. Aqui, a solubilidade. A gente sabe que 100 gramas de água, elas vão dissolver, então, nessa condição, 100 gramas da substância, 100 gramas do sal. Ele está trabalhando com a quantidade de água que é de 300 gramas. 300 gramas de água. Eu estou aumentando o meu sistema, então, 3 vezes. Então, a quantidade que ele vai conseguir dissolver também vai ser vezes 3, né? Então, a solução saturada, que contém 300 gramas de água, ela vai conseguir dissolver 300 gramas de sal, que é um sistema 3 vezes maior que o próprio sistema que está no gráfico, que é 100 gramas de água dissolvendo 100 gramas do sal. Então, essa solução ela reproduz uma solução saturada. A 30 graus Celsius, ele quer que a gente veja se eu tiver 200 gramas de água e 50 gramas de soluto, o que é que vai acontecer? A 30 graus Celsius, os 100 gramas de água conseguem dissolver 50 gramas da substância, do sal. Então, qual seria a solução saturada com 200 gramas de água? Então, com 200 gramas de água, eu dobrei a água, eu dobro que ela consegue dissolver também. Então, ela consegue dissolver 100 gramas. Se ela consegue dissolver 100 gramas e eu coloquei 150, eu vou ter um CDF de 50 gramas, ou seja, dos 150 que eu coloquei, eu só consigo dissolver 100, 50 vai virar CDF. Então, essa aqui vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. O último caso aqui, o item 3, ele vai falar a 90 graus. A 90 graus eu estou aqui, ó. A 90 graus, 100 gramas de água consegue dissolver 200 da substância. Então, eu vou escrever que 100 gramas de água consegue dissolver 200 gramas do sal daí da substância, né? Então, qual vai ser a solução saturada se ao invés de 100 eu tiver 500 gramas de água, né? Então, eu estou aumentando meu sistema 5 vezes. Então, eu vou dissolver, vou conseguir dissolver para formar essa solução saturada com 500 gramas de água. Então, 200 vezes 5. Então, eu vou ter uma dissolução de 1000 gramas, né? Como para saturar a solução eu preciso de 1000 gramas e eu coloquei somente 900, eu não vou conseguir saturar. Ela vai ser, então, uma solução insaturada. Item D. Um sistema saturado na temperatura de 90 graus. Então, ele continua aqui a 90 graus. Então, 100 gramas de água dissolve em 200 gramas de sal. 100 gramas de água dissolve 200 gramas do sal. E contendo 100 gramas de água, ele é resfriado até 70. Então, esse sistema que inicialmente ele está a 90 graus Celsius, ele vai ser resfriado até 70 graus Celsius. Quando eu resfrio, a quantidade de água continua sendo a mesma. Só que a quantidade que ele consegue dissolver vai mudar.
Porque quando eu estiver em 70, ó, 70 tá aqui, ó, qual a quantidade de sal que os 100 gramas de água consegue dissolver? Vai ser 125, tá aqui, ó, entre 100 e os 150. Então, o que eu posso dizer? Que os 100 gramas vão conseguir dissolver somente 125 gramas do sal. Se o sistema lá em 90 tem 200 gramas de dissolvido, mas vai para uma temperatura em que só pode ter 125 dissolvido, a diferença então vai virar CDF, vai deixar de ser solúvel, né? Então a gente vai ter 200 menos 125 para ver quanto que é o CDF que forma, né? Isso aqui vai dar 75 gramas de CDF. Então a solução então passa de uma solução saturada, isso a 90 graus, a ser a 70 graus, uma solução saturada com um corpo de fundo. Finalmente aqui a gente tem um sistema na temperatura de 30 graus e contendo 100 gramas de água. Temperatura de 30 graus está aqui, 100 gramas de água consegue dissolver 50 gramas do sal. Então a gente tem uma situação que ela começa a 30 graus, que é 100 gramas de água dissolvendo 50 gramas do sal. Agora, o que acontece? O sistema é aquecido até 60 graus Celsius. Ele quer então que a gente saiba quanto soluto poderá ser ainda dissolvido nessa temperatura. Então, em 60, como eu fiz aqui um aquecimento, a quantidade de água continua a mesma. 100 gramas de H2O. Só que em 60 graus, o que vai acontecer é que 100 gramas, ele vai passar a poder dissolver 100 gramas do sal. Então, eu saio de uma situação em que o sal lá em 30 só conseguia, a água só conseguia dissolver 50 gramas, ela vai para uma situação agora em que ela consegue dissolver 100 gramas. Então, se tinha 100 gramas na solução que eu levei para 60 graus, aquecendo, né? E ela vai para uma situação em que agora pode dissolver 100 gramas, então é assim, pode dissolver 100. Quanto já tem dissolvido? 50. Quanto que ainda pode dissolver? A diferença entre eles, ou seja, consigo dissolver mais 50 gramas do sal.